E olha, para começar essa segunda, né, daquele jeito, né, também começamos falando aí de mercado de trabalho, viu, gente? Olha só, a geração Z, ela tá mudando a forma como as empresas precisam enxergar e gerir os talentos. Jovens entre 18 e 24 anos estão deixando os empregos em busca de mais propósito, equilíbrio e desenvolvimento. Agora, né, como reverter esse cenário e criar ambientes mais acolhedores e produtivos? É sobre isso que vamos conversar hoje com a especialista em recursos humanos, a Larissa Rodrigues. Larissa, um prazer te receber aqui hoje na RF com você para falar de um assunto, né, que envolve não só quem tem interesse em uma vaga, mas também quem está contratando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, viu? É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto, que é um assunto que está movimentando o mercado de trabalho em geral, como um todo. Com certeza. Ô, Larissa, eu estava vendo aqui uns dados, né, que 30% das demissões do ano passado revelam aí que foram pedidos por jovens entre 18 e 24 anos, um aumento de 15% comparado ao ano anterior. O que isso nos revela? Exato. Hoje a gente está vivendo um momento que os gestores, as organizações, elas estão no momento que é um turbilhão ali de emoções, né? Como é que eu lido com essa geração que está chegando no mercado de trabalho agora? E é uma geração que ela tem uma característica muito de ser muito hiperconectada, né? Então, são pessoas que já não veem o trabalho de uma maneira diferente do que antigamente, né? Do que as gerações anteriores. Então, elas estão hoje buscando coisas diferentes, propósito, né? Uma geração que é movida por desafio. Então, aquele modelo do mercado de trabalho dos anos anteriores, para essa nova geração, já não está fazendo mais sentido, né? Então, aquela conexão que antes você tinha a pessoa que entrava na empresa e tinha o sonho de se aposentar na mesma empresa, construir essa carreira, essa juventude, né, essa nova geração Z que a gente está chamando no mercado de trabalho hoje, tem um desafio, ela consegue crescer, ela tem propósito, ela fica. Se a partir do momento que ela começa a identificar que aquilo já não está fazendo mais sentido para ela, zero apego, né? Ela já vai buscar outras coisas e o que tem forçado as empresas a se movimentarem, né? E é uma discussão que ela tem surgido e tem sido muito frequente, né? E precisa ser muito frequente tanto para os gestores quanto para o RH, né? Tanto que a gente está agora promovendo um evento para falar sobre isso, né? Agora no dia 28 de agosto, para falar sobre a importância da gestão de pessoas, da humanização nesse processo de gerenciar, né? E fazer a gestão dessa geração agora no mercado de trabalho. Com certeza, faz a diferença aí, você já vai contar pra gente como. Claro. Mas antes, vou voltar aí num ponto que você comentou, que é basicamente, acredito eu ter entendido isso, que os jovens de hoje não buscam mais necessariamente, assim, só o dinheiro. Buscam um propósito, é isso? Exato, exatamente. Hoje, dentro do RH, nós falamos muito sobre o conceito do salário emocional, né? Ele vai muito além da questão financeira. Então, são jovens que estão buscando feedbacks constantes, que estão buscando uma liderança que ela direciona não só para a questão técnica do aprendizado, né? Mas é um processo muito próximo ao que a gente chama de mentoria, né? Esse jovem que ele vai se desenvolvendo a partir do momento da interação. Né? Então, essa gestão mais humanizada, que conecta o que esse jovem tem de propósito, de trabalho técnico, né, profissional, com aquilo que ele tem de propósito de vida. Né? Então, as empresas hoje, os gestores hoje, quando eles conseguem fazer essa conexão com esse jovem, né, a retenção dessa pessoa dentro da empresa, né, e a construção dela na carreira acaba fazendo mais sentido e ficando mais fácil, né, mais tranquilo de lidar com esse novo profissional. Olha só, gente, ó, você que está em casa, né, pode enviar sua dúvida pra gente também no 19-3449-4618. Daqui a pouquinho a especialista em RH, Larissa Rodrigues, vai tirar, então, as dúvidas de vocês de casa. Mas, Larissa, falando ainda sobre essa questão da gestão humanizada, na prática, né, como é que isso funciona? Legal. A humanização, e aí vou desconstruir um pouquinho do que a gente também fala sobre a humanização, né? Ser humanizado é ser permissivo? Não. Principalmente na área profissional. Né? A gestão humanizada, ela vem muito mais no olhar de você olhar o ser humano para além daquilo que ele está fazendo, né? Para além da execução da atividade dele. Né? E quando você olha o ser humano, direcionar ele para a meta, então ter uma meta clara, ter uma organização de trabalho, né? Ter um RH que dentro da empresa ele olha muito
como parceiro de negócio, para ir direcionando a construção de carreira, principalmente dessa nova geração, né? Não é o passar a mão na cabeça. Mas olha, isso aqui é o que nós esperamos de você, o feedback constante, ter a clareza desse novo colaborador, dessa nova geração, onde ele pode chegar dentro da empresa. Isso acaba sendo esse olhar mais humanizado. Eu não olho só para esse jovem, né, como um profissional que vai alcançar meta, né, mas é um profissional que ele vai contribuir para o crescimento da empresa. Né? As grandes organizações que fazem grandes sucessos, né, que alcançam grandes resultados, acho que a grande virada de chave que elas tiveram nos últimos anos é esse olhar para as pessoas. E a gestão humanizada é justamente isso, né? Eu entendo que esse colaborador, ele tem vida, né, fora do trabalho, né? Então, e essa nova geração, ela busca muito esse equilíbrio entre vida profissional, entre vida pessoal, né? E esse gestor, e fazer essa gestão humanizada é entender isso, né? E dar ferramentas para que a pessoa ela consiga desenvolver o melhor do seu trabalho. Né? Então, enxergar ali a pessoa antes do cargo, né? Exatamente. Ela enxerga a pessoa antes do cargo. Exato. Então, e ter esse lidar no dia a dia com isso, ele acaba trazendo resultados positivos. Né? Tem os dados agora hoje, e principalmente pós-pandemia, a percepção e o sentido do trabalho ele mudou muito. Né? Então, lidar com esse momento e lidar com esse cenário ali para poder entender que as pessoas estão visualizando o trabalho de uma maneira diferente faz parte do desenvolvimento do gestor. Eu tenho acompanhado, né, assim, nas redes, enfim, pesquisando sobre o mercado de trabalho, existe um debate muito grande sobre essa questão do líder versus o chefe. O chefe é aquele que só delega a função, né? Exato. O papel do líder é diferente. É diferente. O papel do líder ele passa muito pela inspiração. Né? Eu acompanho, eu desenvolvo, eu ensino, eu cobro também no momento que é necessário, da forma com que é necessário cobrar. A cobrança ela faz parte do desenvolvimento. Com certeza. Né? E essa geração, ela é uma geração que ela pede esse direcionamento, né? E ela pede essa cobrança também, né? Uma cobrança com um olhar humanizante, né? Então, onde você vai conseguir chegar com isso? Então, hoje essa construção, a construção da figura do chefe, que é aquele chefe mais autoritário, mais impositivo, né, que ele só cobra e não ensina e não direciona, isso não faz sentido para essa nova geração. Essa geração ela tem buscado uma gestão que ela consiga mais dar esse passo a passo e mostrar esse desenvolvimento para essa pessoa, porque aí atrela o propósito profissional com o propósito de vida dela. Né? E você vai conseguindo escalonar desafios para essa pessoa que está chegando no mercado de trabalho agora. Então, essa figura do chefe hoje, ela já não faz muito sentido há um tempo. E para essa nova geração, ainda menos, exatamente. No caso aí, né, quando a gente fala sobre liderança, o que os líderes podem colocar na prática de realmente de ajudar aí esse profissional que está chegando agora no mercado de trabalho? Até porque a gente vê muito isso, esse debate de, não está na minha função, por exemplo, não vou fazer. Como é que lida com uma situação como essa? Exato. Tem algumas reflexões que são importantes, principalmente para as pessoas com cargos de liderança. Né? Olhar para a forma com que você se comunica, olhar para como você direciona esse trabalho, mostrar o sentido antes de mostrar a atividade ali do que a pessoa está executando. Né? Então, como é que eu vou cobrar algo se muitas vezes esse colaborador ele nem sabe o porquê que ele está fazendo aquilo que ele faz, né? Então, essa proximidade dessa liderança, ela é importante, né? E é um dos assuntos que a gente vai conversar no nosso evento do dia 28 aqui em Campinas, ali no Espaço 301, né? Que é fazer essa reflexão, como é que eu, enquanto líder, consigo olhar para essa pessoa de uma maneira integral? Eu não olho só o cargo, né? Eu olho para a função, eu olho para o desenvolvimento, né? A gente fala muito numa agenda propositiva da liderança de o quanto que esse líder ele destina tempo para poder conversar com esse colaborador, né? Para além das reuniões formais mesmo de trabalho, né? Quantos feedbacks você dá enquanto liderança ao longo desse trabalho, ao longo desse desenvolvimento dessa pessoa, né? Então, hoje, para a liderança conseguir lidar com as objeções dessa nova geração, que ela é questionadora o tempo todo, né? Você precisa conhecer essa pessoa, né? Você precisa dar esse direcionamento para ela.
né? Então, dessa forma, se aproximando, a liderança fica muito mais fácil para lidar. Ó, isso aqui eu não vou fazer porque não é minha função. Mas mostrar o propósito daquilo que ela faz, o impacto da ação dela, aproxima muito mais, né? Desconstrói essa figura de que eu entro no meu trabalho, bato o ponto, faço o que eu preciso fazer e bato o ponto para ir embora e acabou. Né? Então, buscar esse propósito é o grande pulo do gato aí para as lideranças conseguirem extrair o melhor dessa nova geração. Faz toda a diferença. E acho que vale a gente pontuar, né, que o funcionário feliz, realizado tanto na vida pessoal quanto na profissional, dentro da empresa, né, tendo essa estabilidade, ele traz muito mais resultado também. Com certeza, Roberto, com certeza. Até porque hoje tem algumas pesquisas que mostram, né, que o grande aumento das doenças psicossomáticas, né, o aumento do burnout, crise de ansiedade, tudo isso, ele tá muito atrelado ao sentido de realização e felicidade no trabalho, né? Então, as pessoas mais felizes, elas são mais produtivas, né? O relacionamento interpessoal dentro da empresa, o alcance de metas, tudo isso ele traz mais velocidade para a empresa, né? Então hoje, quando você traz um investimento dentro de um clima organizacional, dentro do ambiente organizacional, que ele seja produtivo, propositivo, né? Que as pessoas chegam para o trabalho querendo estar lá, né? O alcance dessas metas, o resultado que ela vai te trazer, ele é muito mais palpável, ele é muito mais concreto. Né? Então, hoje as pesquisas trazem muito isso, né? As pessoas felizes são mais produtivas, né? Traz esse sentido pro trabalho mesmo. Você é de casa, manda pra gente, a gente abre o telão e mostra aqui. Vamos ver a primeira participação de hoje, gente. Estamos falando, né, sobre a mudança que a geração Z tem provocado aí no mercado de trabalho. O Igor de Vinhedo mandou pra gente assim: quando o colaborador tem filhos e gostaria de tirar férias no mesmo período dos filhos, tem que seguir a política da empresa ou pode ser negociado? Dúvida muito boa essa do Igor. Muito legal, muito interessante, né? Hoje, quando a gente fala após reforma trabalhista, né, as empresas hoje já têm uma flexibilidade no processo de negociação, né? Então, o ideal é você sentar com o seu gestor imediato e fazer esse processo de negociação com ele, tá? Então, tanto o colaborador quanto a empresa é mais flexível esse processo de negociação. Então, é melhor ir por esse caminho. Mas se a empresa não quer te dar essa opção, não te dá essa opção, o que você pode fazer? Trocar de emprego. Acho que essa é a saída, né? É tentar fazer esse processo amigável ali junto com a empresa, né? Explicando, aproximando do gestor, indo até o RH para poder conciliar. Né? Eu acho que é sempre fazer o equilíbrio entre estar ali, fazer sentido para você e fazer sentido para o local que você está trabalhando também. Com certeza. Né? E acho que a empresa tem que estar aberta também a ouvir o funcionário, né? No sentido assim que é uma via de mão dupla. Exato, exatamente. É o que a gente tem conversado aqui, né? Falando um pouquinho desse desafio dessa nova geração. Se a empresa não estiver aberta, as pessoas elas não vão ficar. Né? Você tem um termo no RH que a gente fala que é o turnover, que é a rotatividade dessas pessoas dentro da empresa, né? Isso gera custo também, né? Então você contrata, você tem um valor para contratar, um valor para demitir, todo no processo de aprendizagem, né? Então a empresa que ela olha para esse colaborador e fala, eu quero que ele fique aqui, né? E se movimenta para isso por meio da escuta, por meio da gestão, por meio do olhar humanizado com essa pessoa, ela consegue trazer mais resultado, né? E aí ela consegue ficar e traz essa satisfação. Às vezes é um processo mínimo de adaptação que você precisa fazer enquanto empresa para que o colaborador ele consiga ser produtivo também. Com certeza, a empresa economiza, como você bem pontuou aí. Exatamente. Vamos abrir a próxima pergunta, é da Simone aqui de Campinas. Ela perguntou, o que é valor e o que é benefício dentro da empresa? Olha, benefício é tudo aquilo que vai agregar dentro do salário, da remuneração financeira dele, tá? O dele ou dela ali, desse novo colaborador, né? O valor, aquilo que a gente tem enquanto que a empresa tem enquanto propósito de trabalho, então um bom clima organizacional, uma boa comunicação, uma gestão que olha para você enquanto colaborador, né, com preocupação e com direcionamento, a cobrança justa, isso tudo é aquilo que traz valor para o seu local de trabalho e para sua carreira profissional, né? Então, o que é benefício é aquilo que a gente já conhece, vale refeição, né, vale alimentação, planos de saúde, planos odontológicos, são aquilo que agrega financeiramente também
ao seu salário. Tá? Quanto mais, melhor, hein? Vamos para a próxima participação aqui com a gente. Olha, obrigada, né, pela participação aí do Igor. Agora, a Márcia de Limeira, de São Paulo, ela perguntou como a empresa pode ajudar a inspirar os líderes. Um líder sozinho não faz verão, né? É verdade. Exatamente. O trabalho sozinho ele é muito mais difícil, né? Ele é muito mais árduo ali, né? Primeiro ponto para a empresa conseguir fazer e dar esse direcionamento para a liderança: investir em treinamento. Eu acho que quanto mais você capacitar a sua liderança, né? Quanto mais você dá essas ferramentas para que ele consiga saber como ele dá um bom feedback, quais são as técnicas hoje de feedback que ele pode dar, né? Como é que ele consegue organizar a agenda dele, fazer a gestão de tempo para que ele tenha tempo, até para poder fazer o acompanhamento das metas, dos resultados do seu setor, mas também ter um momento de qualidade com o seu colaborador, né? Então, hoje a empresa, ela inspira, e essa palavra inspiração, ela é muito bacana, né? E ele traz também a questão da filosofia, o que é inspirar, você trazer novos ares, né? Você trazer, oxigenar mesmo a mente das pessoas e olhar e falar, olha, que legal, consigo ter um vislumbre de futuro aqui, né? Essa inspiração, ela vem muito pelo caminho. Qual que é o propósito? Para onde a gente vai chegar com isso, né? Então, o treinamento, ele consegue fazer isso, ele ajuda muito nisso. Você dar ferramentas, você dar uma boa estrutura de trabalho, né? Entender que ferramenta que esse líder ele precisa fazer. Investir na comunicação unificada, né? Uma comunicação assertiva, né? Porque você colocando todos os líderes da empresa no mesmo patamar, entendendo que todos estão coletivamente, essa sensação de que um líder sozinho não faz verão, ela diminui, né? Eles conseguem ali compartilhar uns com os outros, né? Então, o alcance do resultado, ele também, consequentemente, fica mais fácil. É muito maior. Vamos para a próxima participação aqui com a gente, a Vânia de Campinas. Ela perguntou o que pode ser considerado excesso da geração Z. Olha... Lembrou a história que você estava contando. Eu estava aqui contando um pouquinho. Tem algumas coisas que... Até a característica do excesso, né? Porque são concepções diferentes. Então, aquilo que a gente tem, né? E eu tenho 33 anos, né? A minha percepção de trabalho é uma. Das pessoas que estão agora com 20, 25, é outra completamente diferente, né? Então, o que é excesso para um não é excesso para outro, né? Também é o equilíbrio ali também. Mas é o que a gente estava conversando um pouquinho, que são pequenos detalhes que a geração, que as pessoas hoje que estão entrando no mercado de trabalho observam, que pra gente não, né? Recentemente, lá na FATD, nós trabalhamos com recrutamento e seleção, então a gente busca os melhores candidatos para as empresas hoje que estão com vagas em aberto, e aí nós fizemos um processo seletivo, e aí a pessoa foi, trabalhou 1, 2 dias, depois no terceiro, quarto dia ela não voltou para a empresa. Nós fazemos também um acompanhamento para poder entender o porquê que essa pessoa não ficou, né? Entramos em contato com ela e ela trouxe. Ela falou, olha, gostei do espaço, gostei da empresa, mas depois que eu almoço não tem um local para eu dormir, né? E aí ela falou, por isso eu não vou ficar com a vaga, né? Então, para algumas pessoas, falam, meu Deus do céu, né? É um negócio muito pequeno para ela não permanecer no local de trabalho. Essa foi minha reação. Mas só que, olha a questão até da questão do propósito com essas pessoas, né? Hoje tem uma característica que para ela era muito importante, né? E às vezes ela vai precisar abrir mão de algumas coisas, às vezes a empresa vai precisar abrir mão de algumas coisas. Então, fazer esse movimento de entender e esse questionamento, né, do se movimentar mesmo, tanto o novo colaborador quanto a empresa, né? Sair da zona de conforto ali, ele é fundamental. Quando a gente fala dos erros, né, que as empresas cometem, quais são os mais comuns? Eu acho que um dos principais, o que tem o maior peso, principalmente para essa nova geração, é a ausência de feedback. Aquele colaborador que ele entra no local de trabalho, né, ele vai trabalhar, ele fica ali durante, às vezes, o primeiro período de experiência dele, 30, 45 dias. E muitas vezes ele não tem um momento de sentar com a liderança para receber um feedback, ele não fica. Dificilmente ele vai ficar, né? Porque ele não sabe se ele está fazendo certo, se ele está fazendo errado, né? E depois também, no futuro, quando essa liderança ou quando essa empresa for precisar corrigir comportamentos, né? Ajustar comportamentos ali, vai ficar muito mais difícil. Porque ele já se acostumou de uma forma em que ninguém no começo ali foi dizendo para ele, ó, isso aqui é legal, isso aqui não é, né? Então, a ausência de feedback é um dos principais. Tá? O não investir em um clima organizacional adequado,
em você ter ali pessoas que consigam ter uma boa comunicação, em você ter ali pessoas que consigam trabalhar em equipe, né, organizar as tarefas ali, as atividades a serem desenvolvidas, né? Então, é uma geração que ela tem buscado justamente, como eu falei, a questão do feedback constante, dos desafios constantes, né? Uma pessoa que, se ela entra, faz a mesma rotina todos os dias, aquilo aí não vai brilhar os olhos, não vai se movimentar, né? Então, são várias reflexões que são importantes da gente fazer, principalmente lideranças e RHs, né? Porque eu não olho só para a atividade que essa pessoa vai fazer, eu preciso olhar para toda a história dela, né? Então, por isso que a humanização, né, a gestão humanizada dessas pessoas, ela passa por esse olhar para o ser humano, né? E a filosofia, ela contribui muito com isso, né? Entender esse ser humano de uma maneira integral, né? Então, nós vamos trazer no dia 28 um filósofo para falar sobre gestão humanizada, né? Sobre como eu olho para isso e quais são os principais erros que eu não posso cometer para que essas pessoas elas fiquem no meu na empresa em que vocês estiverem. Certíssimo, Larissa. Obrigada pela participação. Foi um prazer falar com você hoje. Prazer todo meu. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo espaço aqui também. Né? E posso deixar um convite para quem está assistindo a gente? Pode ser. Dia 28 agora de agosto, nós vamos estar aqui na região de Campinas com um evento falando sobre a urgência no processo de humanização na gestão de pessoas, né? O quanto que isso colabora para gestores e RHs, né? Com essa nova geração e com as outras também que estão no mercado de trabalho, né? Hoje nós estamos com mais de 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo, né? Então vai ser um momento de muita reflexão, muita troca. Quem puder estar conosco, será um prazer. Muito bacana. Obrigada pela participação. Eu que agradeço.